Olá pessoal, vamos para a nossa segunda aula do curso de C. E só recapitulando a primeira aula, né? Então a primeira aula ela foi sobre como a gente configura aqui o ambiente do Deve Ser++ para a gente fazer programação em C. Então agora a gente pode dar continuidade a esse curso. Então nessa segunda aula a gente vai aprender sobre variáveis, né? Então como que a gente declara uma variável em C, a gente vai ver os tipos de variáveis que a gente tem e a gente vai ver como que a gente pode printar essas variáveis na tela. Então vamos lá. Aqui em C, né, como a gente já viu na primeira aula, a gente pode colocar os pacotes aqui no preâmbulo, né? Então aqui eu estou colocando o pacote stdio.h, que está relacionado com operações de entrada e saída, como por exemplo o print que a gente vai utilizar, e também a leitura do teclado, né? Como são alguns exemplos. Então aqui a gente vai dar o comando /include stdio.h, e esse pacote já vem com o C, né? Se você fez a configuração lá que a gente fez na primeira aula, esse pacote já vai estar instalado sem nenhum problema. E aqui a gente tem o nosso ambiente principal, como a gente viu na última aula. Então a gente tem o int, que vai ser o retorno dessa função main, vai ser um inteiro, né? E aqui dentro a gente coloca a função que a gente quer. E basta lembrar que no final a gente vai ter que retornar aqui, a gente pode retornar aqui um inteiro, né? Então aqui eu estou retornando um valor 1, por exemplo. Então essa função main vai retornar um valor 1, se tudo correr bem. Então, vamos para a nossa aula de hoje, né? Então a gente vai ver as variáveis, né? Então, as variáveis, a gente tem alguns tipos de variáveis. Por exemplo, a gente tem a variável de tipo char, que é um caractere, então é apenas um caractere, esse tipo, né? A gente tem do tipo inteiro, que é o inteiro, 1, 2, 3, 4, 5, são valores inteiros. A gente tem do tipo float, que é ponto flutuante, por exemplo, 5.1, 5.2, esses valores de ponto flutuante. A gente tem o void, que significa nenhum tipo ou qualquer tipo, né? Mais para frente a gente vai ver melhor esse void, né? E a gente tem o double, que é de dupla precisão. Isso daqui é bom para aumentar a precisão. Se você está querendo trabalhar com muita precisão, você utiliza esse daqui, double, né? Então, as variáveis, elas têm determinados escopos, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Então, a variável, ela é válida num determinado escopo. Então, ela é válida num determinado intervalo, digamos assim. Então, por exemplo, a gente tem variáveis que são ditas globais, ou seja, que ela vale para todo o escopo do código. Então, se eu definir essas variáveis e começar a definir um monte de função, essas funções vão conhecer essa variável global. Então, por isso que ela é dita global. Então, ela pega todo o código. Então, todo o código vai saber que essas variáveis globais existem, né? E a gente tem as variáveis que são ditas locais. Por exemplo, se eu definir uma variável dentro de uma determinada função, uma outra função não vai conhecer essa variável. Então, essa variável que está dentro apenas, né, nesse escopo de apenas uma função, ela é dita variável local. Então, aqui, primeiro a gente vai ver essas variáveis globais, né? Então, como que a gente pode declarar uma variável global? Então, a variável global a gente pode declarar simplesmente no início do código. Então, eu vou vir aqui no início do meu código, antes de definir funções aqui embaixo, e vou declarar essas variáveis. Só que aí eu posso declarar essas variáveis como sendo constantes ou não, ou seja, variáveis que não vão mudar ao longo do código ou variáveis que podem mudar ao longo do código. Aqui, como exemplo, eu estou colocando algumas variáveis que são constantes, ou seja, que não mudam ao longo do código. Então, aqui eu estou colocando uma variável que vai ser constante, então a gente escreve const no início. E para a gente declarar a variável em C, a gente deve colocar o tipo da variável que a gente está colocando, o nome dessa variável e a gente pode colocar o valor aqui. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou definindo uma constante ao longo de todo o código, que vai ser um inteiro, e ela vai ser chamada de A. Então, essa variável A ela é uma constante inteira, e ela vai valer 3. Então, é basicamente isso que eu estou fazendo. E lembre no final aqui de colocar o ponto e vírgula, né? Então, em C, toda a linha de código que você faz, você coloca o ponto e vírgula, que ele precisa desse ponto e vírgula, senão vai dar erro, né? E aqui embaixo eu estou definindo uma outra constante, só que agora do tipo ponto flutuante, né, do tipo float, chamada de b, que recebe o valor 4.0. Então, isso daqui é um float. Então, aqui agora na nossa função main, eu vou pegar e vou plotar essas variáveis. Como que a gente plota essas variáveis? Como a gente printa, né, essas variáveis aqui em C? Para printar, como a gente viu na aula passada, a gente utiliza o comando printf, né, que justamente vem desse pacote stdio.h. Então, esse printf, ele requer que a gente coloque o que a gente vai querer escrever e aqui, caso for necessário, a variável que vai escrever. Então, aqui a gente tem, coloca entre aspas o que vai ser escrito, e a gente tem que colocar um especificador de tipo se a gente quiser printar uma variável.
Então, por exemplo, aqui eu estou colocando esse porcentagem D. O que está indicando? Está indicando, olha, você vai receber uma variável aqui para printar, que vai ser do tipo inteiro. Então, esse D indica o tipo da variável. Então, esse D está indicando inteiro. Então, sempre que você quiser plotar um inteiro, você vai utilizar, então, esse comando aqui, porcentagem D. Então, ou seja, print um inteiro. E aqui a gente coloca essa variável que a gente quer. Então, a variável A, que é justamente o inteiro, né? Tem que sempre tomar cuidado com os tipos da variável. Então, se é inteiro, você tem que colocar o especificador aqui de tipo como inteiro. E aqui embaixo eu estou printando novamente, só que o B, né? Então, aqui eu estou colocando entre aspas, estou dando um /n, estou colocando o porcentagem F. Vamos focar antes do /n, vamos ver esse porcentagem F. Esse porcentagem F está indicando que é um float. Então, esse tipo de variável é um float, que é justamente esse B que a gente colocou aqui. E eu estou colocando o B aqui. E esse /n nada mais é do que pular uma linha. Então, aqui está indicando que ele vai pular uma linha e printar o B, né? Então, vamos ver como é que fica isso daqui. Então, vindo aqui em compilar e rodar, a gente vê que aqui a gente vai ter isso daqui. Então, ele printou o A, que é 3, está aqui, e embaixo printou o B, que é 4.0, ele printou aqui dessa forma. Então, está tudo correndo bem aqui. Novamente aqui, um exemplo, né? Aqui agora eu estou colocando uma variável que eu estou colocando C, estou chamando uma nova variável C, do tipo float, que vale 44.55, por exemplo. E estou colocando para printar esse C. Só que agora, note que eu estou definindo essa variável dentro dessa função main, né? Então, no caso aqui, se a gente estivesse fazendo isso daqui dentro de uma outra função do código, não necessariamente a principal, né? Se a gente fizer diversas outras funções e fizer essa declaração dentro dessa função, essa declaração vale apenas nesse escopo da função, né? Então, aqui eu estou printando C, a gente coloca aqui para printar, a gente vai ver que a gente vai estar com C aqui. Aqui, note que ele colocou várias casas decimais aqui, né? Então, ele já coloca automático, então ele colocou 44.549999, né? Então, ele já coloca isso daqui dessa forma. Agora, eu estou definindo aqui uma outra variável, que eu chamei aqui de D. Então, uma outra forma que a gente pode definir as variáveis é, primeiro a gente fala, olha, a gente vai ter uma variável float chamada D. E depois a gente pode dar valor para esse D. Então, ou a gente já coloca o valor direto, como a gente fez aqui em cima, ou a gente chama, indica que tem essa variável, e depois a gente dá o valor dessa variável. Então, que é o que eu fiz aqui. Então, essa variável está sendo 44.98 vezes 49.97, e estou colocando para printar dessa forma. E aqui, note que tem uma coisa diferente. Então, aqui eu coloquei um ponto 3 aqui no print, né? Então, o que está indicando? Está indicando, olha, printa uma quantidade que vai ser um float, que é essa variável D, só que com 3 casas decimais. Então, quando a gente coloca esse ponto 3 aqui, ponto 4, ponto 5, ponto 6, ponto quantos casas decimais você quiser, é o número de casas decimais que ele vai printar. Então, vamos colocar aqui, a gente vê que ele printou esse nosso valor aqui dessa multiplicação com 3 casas decimais. Então, aqui a gente consegue controlar essas casas decimais. E aqui, um último exemplo, eu estou definindo, a gente pode definir várias variáveis juntas, né? Então, por exemplo, aqui eu estou definindo uma variável inteira chamada E com valor 15, junto de uma variável inteira chamada F de valor 45. E aqui eu estou fazendo um print, aqui eu estou fazendo um print inteiro, né, de valor inteiro, de E vezes F, então dessa multiplicação. Então, quando a gente coloca aqui para printar, esse último valor que apareceu é esse valor aqui inteiro da multiplicação de 15 por 45. Então, era isso que eu tinha para apresentar hoje. Obrigado.